Ministro da Fazenda apresenta proposta para a nova regra fiscal do país ao presidente Lula. Governo prevê crescimento mais baixo da economia esse ano e estouro na meta de inflação. 4 pessoas morrem em queda de helicóptero na zona oeste da capital paulista. No quarto dia de tumultos no Rio Grande do Norte, queimaram até estoque de 10 milhões de reais em medicamentos. Tribunal Penal Internacional emite ordem de prisão contra presidente da Rússia, Vladimir Putin. Sol nascente no Distrito Federal supera a Rocinha do Rio de Janeiro e passa a ser a maior favela do Brasil. Cada vez mais brasileiros dizem que querem suspender consumo de carne. E no Dia Mundial do Sono, números mostram que cada vez menos as pessoas conseguem simplesmente deitar e dormir. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 4 pessoas morreram hoje na queda de um helicóptero na zona oeste da capital paulista. Foram várias horas de mobilização das equipes de resgate. Não houve vítimas além dos ocupantes da aeronave, que ficou destroçada e pertencia a uma empresa de táxi aéreo. A repórter Maria Clara Leite foi até o local onde tudo aconteceu. O chamado foi recebido às 14h35. Na linha, uma testemunha desesperada por causa da cena que tinha acabado de presenciar. Um vigilante que estava ali sentado quando a aeronave veio e atingiu as estruturas aqui que nós estamos aqui ao lado. E foi ele que discou 90, as viaturas chegaram rapidamente, acionaram também o nosso sistema do Corpo de Bombeiros. Câmeras de segurança da empresa Co-Security registraram o momento da queda. 9 viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local. As primeiras informações que chegaram das equipes que chegaram, tanto de policiamento quanto de bombeiro, é que já havia, todo mundo estava em óbito. Piloto e 4 passageiros estavam na aeronave que havia partido do Guarujá, no litoral sul paulista, e estava prestes a pousar no campo de Marte. Segundo informações da empresa responsável pelo helicóptero, o aviso de pouso chegou a ser dado minutos antes do acidente. Mas uma possível pane fez a aeronave chocar contra uma árvore e cair em uma empresa desativada na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Estamos dando também todo o apoio e suporte para as vítimas, para a família das vítimas, no caso, e também estamos colaborando com todas as informações para as autoridades aqui competentes. Os 4 corpos foram retirados do local pela Polícia Técnico-Científica por volta das 5h30 da tarde. As identidades das vítimas ainda não foram reveladas. Terminados os trabalhos no local exato onde essa aeronave caiu, os bombeiros chegaram aqui para fora, a alguns metros desse local, para a retirada de uma peça que teria se soltado da aeronave antes dela cair. Uma peça que ficou ali em cima daquele móvel e os bombeiros retiram agora. A peça encontrada era o rotor de cauda. Ainda não é possível confirmar se ela se soltou antes ou depois da colisão da aeronave com a árvore do imóvel onde caiu, um pouco mais à frente. O rotor é aquela, vamos dizer assim, vulgarmente falando, aquela hélice que fica ali atrás. Se houve isto, isso vai ficar comprovado se o piloto reportou isso, a torre de controle, tá? Mas quando a aeronave perde isso, ela fica praticamente insustentável, imanobrável, não consegue se manobrar mais. A aeronave, um Robinson 44, fabricado em 2007, era operada pela Elimarte Táxi Aéreo de Passageiros. Segundo o advogado da empresa, o helicóptero estava em situação regular. Todas as aeronaves, não só essas, são devidamente cadastradas, reguladas, revisadas, com acompanhamento diário, inclusive dos órgãos federais, estaduais, todas elas. Ao longo de toda a tarde e noite, técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, trabalharam no local da queda. Agora aguardar as investigações para ter uma conclusão mais consistente. Agora à noite foram divulgados os nomes das vítimas. O piloto João Intorni Netro, de 32 anos, e os funcionários da Mirage Group Brasil,
Antônio Cano dos Santos, de 42 anos, Wellington Roberto Palhares, de 29, e Caio Lúcio de Benedetto Moreira, de 30 anos. Na quarta madrugada consecutiva de ataques criminosos no Rio Grande do Norte, os prédios públicos foram os principais alvos em Natal e no interior do estado. Uma operação da polícia cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes de facção suspeita de organizar os ataques. O terror segue tirando a paz dos moradores do estado nordestino. A facção Sindicato do Crime, que comanda as cadeias potiguares, é suspeita de organizar as ações criminosas desde a noite de segunda-feira. Em São Gonçalo do Amarante, município de aproximadamente 115 mil habitantes na região metropolitana, a central de distribuição de medicamentos ficou completamente destruída após um incêndio intencional nas primeiras horas desta sexta-feira. O prejuízo estimado pela prefeitura é de cerca de 10 milhões de reais. Além disso, prédios públicos e ônibus municipais são os principais alvos dos criminosos. Dessa forma, o Estado precisou agir rápido para coagir o crime organizado. Uma operação da polícia cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes da facção. A ação foi em conjunto com as polícias Civil, Militar e Federal. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 24 de prisões. Os alvos são investigados desde 2022 por crimes como tráfico de drogas, assalto e assassinatos. Além disso, também são investigados por tentativas de assassinato contra 4 agentes de segurança pública nos últimos 5 anos. A suspeita da polícia é que as pessoas ainda em liberdade estivessem cumprindo as ordens do chefe da facção, que já está preso. Pelo menos 45 cidades já foram alvo das ações criminosas no estado. Os ataques ocorrem mesmo após a chegada de 100 homens da Força Nacional, que reforçaram a segurança do estado. No centro da capital paulista, a criminalidade está mudando a vida de muitas pessoas. Segundo um levantamento do jornal Folha de São Paulo, os assaltos violentos, que aumentaram nos últimos 10 meses, provocados por usuários de drogas da Cracolândia, afastaram os clientes da região da Santa Efigênia e dos Campos Elíseos. Como consequência, pelo menos 23 comerciantes tiveram que fechar as portas. A maior parte dos comércios fechados é de loja de peças para motocicletas e oficinas. Mas há também uma agência da Caixa Econômica, transferida da Rua Vitória, e um restaurante italiano que funcionava desde 1971 na Rua Aurora. O fluxo, como é chamada a concentração de usuários de drogas da Cracolândia, se espalhou pelas ruas do centro há 10 meses, desde a ação policial que esvaziou a Praça Princesa Isabel, em maio do ano passado. Antes de ocupar a praça, os dependentes químicos se reuniam no entorno da Estação da Luz. Outra situação alarmante que tem causado pânico na população são os arrastões contra pedestres, que passam pelas ruas do entorno da Praça da República, em especial na Alameda Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo. Nesse caso, grupos formados por homens e mulheres atacam e levam os pertences dos transeuntes. Os criminosos agem de forma violenta, com chutes e mata-leão contra as potenciais vítimas. Diante da sensação de insegurança na região, a Secretaria de Segurança Pública informou que as ações de policiamento no centro da capital foram reforçadas e 96 suspeitos foram presos ou apreendidos na área. Milhares de trabalhadores franceses saíram às ruas nesta sexta-feira para protestar contra a reforma da Previdência. O presidente Emmanuel Macron fez uma manobra para aprovar a reforma sem o aval do parlamento e provocou a ira da população. Estradas fechadas, refinarias paralisadas, escolas bloqueadas, toneladas de lixo acumuladas em Paris. A batalha contra a impopular reforma da Previdência continua na França, com uma multiplicação dos protestos depois da polêmica adoção da proposta. Milhares de trabalhadores aos gritos bloquearam o anel viário de Paris,
uma das autoestradas mais movimentadas da Europa. Os sindicatos já convocaram uma nova greve geral para a semana que vem. Os partidos de direita e esquerda articulam uma moção de censura contra o governo que já deve ser votada no fim de semana. E se for aprovada, o governo da primeira-ministra Elisabeth Borne cai e Macron monta um novo gabinete. Foi ela quem anunciou ontem no parlamento que o governo estava acionando uma medida constitucional para aprovar a reforma da Previdência. O dispositivo foi usado apenas 100 vezes nos últimos 60 anos por presidentes de diferentes partidos. Os políticos da oposição protestaram contra a decisão com vaias e gritos. 2 em cada 3 franceses são contrários à reforma que busca aumentar até 2030 a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos e elevar para 43 anos a contribuição obrigatória para obter a aposentadoria integral. O Tribunal Penal Internacional anunciou hoje que emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin, acusado de deportar ilegalmente crianças ucranianas de áreas ocupadas. Também foi emitido um mandado de prisão pelo mesmo motivo contra a comissária presidencial para os direitos da infância da Rússia, Maria Lvova-Belova. This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed. Este é um importante momento no processo de justiça diante do TPI. Os juízes revisaram as informações e evidências enviadas pelo promotor e determinaram que há alegações críveis contra estas pessoas pelos supostos crimes. O TPI está fazendo sua parte do trabalho. Como Corte de Justiça, os juízes emitiram mandados de prisão. A execução depende de cooperação internacional. The execution depends on international cooperation. A Rússia denunciou como sem sentido a decisão do TPI, enquanto a Ucrânia afirmou que é uma decisão histórica que representa apenas o começo. Criado em 2002 para julgar os piores crimes cometidos no mundo, o tribunal investiga há mais de um ano possíveis crimes de guerra ou contra a humanidade cometidos na Ucrânia durante a ofensiva russa. Nem Rússia nem Ucrânia são membros do TPI, mas Kiev aceitou a jurisdição do tribunal sobre o território e trabalha com o promotor. Especialistas admitem que é improvável que Moscou entregue os suspeitos ao tribunal. E veja a seguir, ministro da Fazenda apresenta proposta para a nova regra fiscal do país ao presidente Lula. E ainda, Sol Nascente do Distrito Federal supera a Rocinha do Rio de Janeiro e passa a ser a maior favela do Brasil. Saiu a primeira previsão do governo para a economia deste ano. A estimativa é que o PIB aumente 1,6%. A expectativa é que a inflação estoure a meta pelo 3º ano seguido. Segundo o Banco Central, os preços não devem subir mais do que 3,25%. Mas, pelo que foi divulgado hoje, a alta deverá passar dos 5%. Demorou, mas finalmente hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente Lula a proposta da nova regra fiscal que deverá substituir o teto de gastos. O teto de gastos foi criado em 2016 durante o governo de Michel Temer com o objetivo de controlar a dívida pública. Assim como todo cidadão, o governo deveria ter um limite para não cair, digamos assim, no cheque especial. Para a União, se trata da emissão de novos papéis com o pagamento de mais juros. Mas, na prática, o teto de gastos não funcionou tão bem. Ele foi extrapolado pelo menos 5 vezes ao longo dos últimos anos. Por isso, o mercado financeiro e o parlamento brasileiro exigiram a criação de uma nova âncora fiscal. Inclusive, no ano passado, durante a aprovação da PEC da transição, os parlamentares incluíram no texto a determinação de que o governo federal apresentasse essa nova regra fiscal até abril deste ano. Justamente para atender este cronograma, na tarde desta sexta-feira, a equipe econômica apresentou ao presidente Lula uma proposta do que seria essa nova âncora fiscal.
Na reunião realizada no Palácio do Planalto, estavam presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, da Inovação, Esther Dweck, além de Rui Costa, da Casa Civil, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e técnicos da área econômica. É claro que, por se tratar de um assunto tão complexo, ainda há muita divergência e discordância dentro do próprio governo. Mas assim que um texto for consolidado, ele será apresentado ao Congresso Nacional, que deverá discutir e aprovar a proposta. Essa semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que espera que o governo federal apresente esse texto primeiro ao parlamento, antes da proposta vazar na imprensa. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Os detalhes realmente não foram revelados e as conversas deverão continuar na próxima segunda-feira. O índice de desemprego ficou em 8,4% no trimestre encerrado em janeiro, que é considerado estável em relação ao período anterior, que foi de 8,3%, e é o nível mais baixo dos últimos 8 anos. Segundo o IBGE, havia 9 milhões de brasileiros com mais de 14 anos em busca de uma vaga no mercado. No primeiro mês do ano, a população ocupada, que inclui trabalhadores, empregadores e funcionários públicos, era de 98 milhões e 600 mil pessoas. Muitas empresas estão querendo transferir a produção para a China, onde é possível pagar menos para trabalhadores que mostram disposição e habilidade para resolver problemas. Mas existe um impasse no meio do caminho. Em pesquisa com 100 grandes fabricantes, 46% citaram a escassez de pessoas com as habilidades especializadas necessárias como um desafio na realocação de operações fora da China. Dessa forma, muitas empresas ainda dependem da experiência dos trabalhadores chineses, um recurso inestimável desenvolvido em um país que há muito tempo é considerado a fábrica do mundo. Por isso, as empresas sempre citam o termo know-how, ou seja, a habilidade adquirida pelo colaborador a partir da experiência em campo de trabalho. A pesquisa mostrou que trabalhadores chineses experientes muitas vezes têm um conhecimento que pode ser aproveitado para corrigir problemas ou melhorar processos, mas não pode ser facilmente transmitido em um manual. E esse serviço, se assim pode-se dizer, além de reconhecido internacionalmente, também é vangloriado nacionalmente. No ano passado, o presidente do país, Xi Jinping, enfatizou o talento como principal recurso dos trabalhadores durante um discurso no Congresso de seu partido. Além disso, Xi Jinping falou que a China lideraria o mundo em trabalhadores qualificados em ciência e tecnologia. Isso pode se tornar um trunfo para Pequim se as tensões com os Estados Unidos aumentarem ainda mais. Um outro exemplo disso é no Japão, onde os chineses representavam 65,5% dos profissionais estrangeiros altamente qualificados no fim de 2021, um aumento expressivo quando comparado com 2012. A contagem aumentou cerca de 60 vezes nesse período, para pouco mais de 10 mil trabalhadores chineses. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou um novo pedido de recuperação judicial da Oi. Em dezembro do ano passado, a quarta maior operadora de telefonia celular do país saiu do primeiro processo, mas não conseguiu quitar todas as dívidas. Com isso, fica suspenso o pagamento da dívida bruta, que em setembro do ano passado era de 35 bilhões de reais. A Oi terá 2 meses para apresentar uma nova proposta para pagar os credores. E quem investe em ações de bancos perdeu bastante dinheiro esta semana. Foram nada menos do que 500 bilhões de dólares. Volume suficiente para classificar uma crise. E é muito mais que confiança. Tudo começou com o Silicon Valley Bank dos Estados Unidos. Depois passou pelo Japão e chegou à Europa. Foi o contágio. Os mercados ficam nervosos e os acionistas tiram dinheiro das bolsas para não perder mais dinheiro. A história do Credit Suisse, que precisou pedir um grande empréstimo ao Banco Central do país, ilustra bem a situação. O segundo maior banco da Suíça não foi contaminado pela falência dos americanos.
Foi o chamado problema interno, de mau gerenciamento. Com medo de um novo tombo, mas quem tem posições vendidas na bolsa vende as ações e os bancos perdem valor. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro com investidores atentos a dados econômicos dos Estados Unidos e monitorando o setor bancário global e o avanço do novo arcabouço fiscal no Brasil, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira, de 0,59%, cotado a R$ 5,27 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,40%, aos 101.981 pontos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram oficialmente que suspenderam a concessão de empréstimo consignado para os aposentados do INSS. A medida foi tomada por causa da redução dos juros nas operações. Atualmente, 14 milhões e meio de pessoas estão no cadastro do consignado. 42% destas pessoas aderiram ao programa porque não conseguiram dinheiro em outras linhas de financiamento. Sol Nascente, que fica no Distrito Federal, se tornou a maior favela do Brasil. Segundo dados da prévia Censo 2022 do IBGE, a região ultrapassou a Rocinha, no Rio de Janeiro, em número de domicílios. Atualmente, a favela do Distrito Federal tem 32.081 domicílios, enquanto a Rocinha tem 30.955. Em comparação com 2010, a favela da capital federal cresceu mais de 30%, enquanto a região do Rio de Janeiro aumentou 20%. O IBGE considera como favela toda a área em que a ocupação se deu de forma precária. Para diversos líderes comunitários em Sol Nascente, o local não é uma favela e, por isso, eles exigem um conjunto de melhorias para mudar a situação de vida dos habitantes. Localizada a 35 quilômetros do centro de Brasília, a comunidade Sol Nascente começou a se formar de forma irregular nos anos 90. Devido ao seu crescimento, ela virou uma região administrativa em 2019. Antes disso, ela fazia parte da Ceilândia. Segundo especialistas, a região deve crescer ainda mais, embora diversas condições precárias de se viver. Juntas, todas as favelas espalhadas pelo Brasil movimentam 202 bilhões de reais por ano e concentram 17 milhões e 900 mil moradores. Se fosse em um único estado, já seria o terceiro maior território em número de habitantes, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. E veja a seguir: Polícia Federal cumpre novos mandatos contra pessoas que participaram das manifestações de 8 de janeiro em Brasília. E veja também, cada vez mais brasileiros dizem querer suspender o consumo de carne. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira 78 mandados em 9 estados e no Distrito Federal contra suspeitos de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro. Ao todo, foram 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão. Segundo as informações passadas pela Polícia Federal, até às 11h50 da manhã, 17 pessoas haviam sido presas. Por questão de segurança e para evitar evasões, os nomes dos alvos não foram divulgados. De acordo com as informações da PF, os mandados têm a seguinte distribuição. Na Bahia, são 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. No Distrito Federal, também são 2 mandados de busca e apreensão. Já no Espírito Santo, é 1 mandado de busca e apreensão e 1 mandado de prisão. No Centro-Oeste, o estado que teve operação foi Goiás, onde 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão foram cumpridos. No Maranhão, teve 1 mandado de busca e apreensão e 1 de prisão. Já em Minas Gerais, um número maior que os anteriores, 9 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão. No Paraná, a PF cumpriu 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. Em Rondônia, foram 11 de busca e apreensão. No Rio Grande do Sul, foram 3 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. Já em São Paulo, o número mais expressivo,
13 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão. Uma das prisões mais relevantes dessa operação foi a da mulher apontada como responsável por pichar a estátua da Justiça localizada em frente ao Supremo Tribunal, com a frase "Perdeu Mané". A inscrição faz referência à resposta do ministro Luiz Roberto Barroso a um apoiador do ex-governo que hostilizaram durante viagem aos Estados Unidos. Essa foi a 8ª fase e a maior etapa ostensiva do inquérito em volume de mandados. Os investigados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Uma pesquisa americana revelou que quase metade dos brasileiros tem planos de reduzir a ingestão de proteínas animais nos próximos anos. Por outro lado, a maioria ainda não tem informações sobre as proteínas alternativas. A empresa entrevistou 7.508 adultos, cerca de 1,5 mil em cada um desses 5 países de forma virtual, entre setembro e novembro de 2022. No Brasil, 42% dos entrevistados disseram que pretendem reduzir o consumo de carne, movimento que vem sendo chamado de flexitarianismo. A constatação apareceu em uma pesquisa conduzida pela North Star Research, encomendada pela Madre Brava, ONG voltada à promoção de alimentos sustentáveis e saudáveis. Dentre os países pesquisados, o percentual brasileiro é o segundo mais baixo. A Alemanha aparece em primeiro lugar com 58% e nos Estados Unidos em terceiro com 38%. Já o perfil dos consumidores ainda é bem carnívoro. No Brasil, 1/3 das pessoas comem carne sem restrições, 15% tentam reduzir o consumo da proteína e 8% são vegetarianos. Nos demais países, o quadro é parecido, com exceção da Alemanha, onde os flexitarianos já são 32% da população. A grande questão em relação a essa mudança de hábito é o desconhecimento sobre as proteínas alternativas. As carnes vegetais, as carnes oriundas de fermentação ou as carnes de laboratório fazem parte do perfil de consumidores de países como Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. Já no Brasil, 57% dos entrevistados responderam que não sabem nada sobre essas opções, sendo que nos outros países o percentual é inferior a 50%. Apesar de o Brasil ser um mercado em que o desconhecimento sobre opções às proteínas de animais é maior, o país também foi o que apresentou o maior potencial de crescimento de consumo de alternativas. 21% dos entrevistados mostraram disposição a incorporar o hábito nos próximos 2 anos, o maior percentual dentre os 5 países, que, em geral, a maior barreira ao consumo de proteínas alternativas não é o preço, mas sim o gosto. Cerca de 1/3 a metade dos entrevistados em cada país cita a diferença de sabor como um impeditivo para a transição do consumo. E o preço acaba sendo o terceiro fator mais citado como barreira para o consumo das proteínas alternativas. O impacto da indústria da carne nas mudanças climáticas, que é o principal argumento mobilizado para estimular a troca de proteínas animais por alternativas, ainda tem pouca ressonância entre os consumidores. E um novo medicamento, ainda em fase de estudos, foi capaz de eliminar completamente o câncer em pacientes com leucemia aguda avançada nos Estados Unidos. Um estudo publicado na revista Nature mostrou que uma pílula foi testada em 68 pacientes e removeu por completo o câncer em 18 deles. Os resultados ainda são preliminares e não indicam uma cura definitiva, mas animou os pesquisadores. O estado de Santa Catarina é líder nacional da doação de órgãos para transplantes. Uma boa notícia para 50 mil pessoas de todo o país, que, segundo a Associação Brasileira de Transplantes, estão na fila em busca de uma chance para recuperar a saúde. Em dezembro de 2022, Santa Catarina possuía uma fila de espera por transplantes de 1.062 pacientes ativos. No Brasil, no mesmo período, havia 53.989 pacientes na lista de espera por um transplante de órgãos. E dentro desse cenário, o estado catarinense apresentou o menor número de negativas de doadores no último ano, segundo a Associação Brasileira de Transplantes.
De um total de 728 potenciais doadores notificados no ano passado, apenas 141 famílias recusaram a doação. O número corresponde a uma taxa de negativas de 28%. Os resultados de doação e transplante de 2022 representam para o Estado de Santa Catarina uma conquista muito importante. Na era pós-pandemia, quando todos os estados brasileiros tiveram redução do desempenho de doação e transplantes, nós voltamos a conquistar resultados praticamente iguais ao do pré-pandemia, sendo que o início de 2022 foi marcado ainda pela existência da pandemia. Então, o número de doações avançou muitíssimo, foram quase 330 doações. A taxa de não autorização familiar foi inferior a 28%, num cenário brasileiro de 47% de não autorização familiar, e a efetivação superou 40% como a melhor do Brasil. Tudo isso é resultado da solidariedade do povo de Santa Catarina e de uma metodologia de gestão do Sistema Estadual de Transplantes que faz de Santa Catarina líder por 14 dos últimos 18 anos, líder isolado em doação de órgãos para transplante. De acordo com o coordenador, os resultados alcançados no território catarinense é fruto de um constante e intenso trabalho desempenhado pelo SC Transplantes. Ao longo das últimas 2 décadas, a entidade coordenou o treinamento de equipes profissionais visando aprimorar habilidades na busca da conscientização das famílias para a autorização da doação. E essa educação é feita com cursos que são planejados e orçados ano a ano. Nós temos um orçamento fixo que vem crescendo de capacitação e de cursos das mais diversas etapas do processo de doação e transplantes, e com isso conseguimos manter as equipes atualizadas e treinadas para fazer a melhor aproximação possível com as famílias dos potenciais doadores e com os doadores. E além disso, temos uma rede incrível de logística com suporte de todos os veículos públicos, sejam eles terrestres ou aéreos, e acrescido a isso ainda a contratação de aeronaves privadas que nos apoiam, uma logística impecável, a melhor do Brasil. De acordo com os dados, somente o estado do Paraná alcançou o mesmo resultado. No país, a taxa de negativa de famílias foi de 47%, a mais alta nos últimos 10 anos. E a seguir, as partes do corpo para dar maior atenção para quem passou dos 50 anos de idade. E ainda, no Dia Mundial do Sono, números mostram que cada vez menos as pessoas conseguem simplesmente deitar e dormir. A cada ano que passa, percebemos mudanças tanto por fora quanto por dentro, principalmente na fase adulta, que aí começam a aparecer alguns incômodos próprios da idade. Algumas diferenças naturais, né, Beatriz? É comum, ao chegar perto dos 50, que a preocupação se limite a fazer check-ups para saber como está o coração, os níveis de glicose, colesterol, o que não é errado, está certo. A questão é que, mesmo sem sintoma, alguns órgãos passam despercebidos, mas são tão essenciais quanto os demais. Algumas partes do corpo se tornam mais vulneráveis com o envelhecimento e, por isso, merecem atenção, em especial 5. Os olhos. Mesmo com uma visão perfeita, algumas doenças podem surgir com o avanço da idade, como glaucoma, catarata, degeneração macular, retinopatia diabética e deslocamento da retina. Por isso, fazer um check-up oftalmológico anualmente é fundamental. E quem é diabético deve ter o cuidado redobrado. Dentes e gengivas. Você sabe a importância da saúde oral para o organismo? Uma boca doente é uma espécie de berçário de agentes inflamatórios que podem se espalhar pela corrente sanguínea. A produção da saliva, que tem papel relevante na limpeza da cavidade oral, diminui depois dos 50 anos, situação que se agrava com os efeitos colaterais de medicamentos como antidepressivos, diuréticos e antihipertensivos. Ou seja, é primordial fazer a higiene bucal, além de não fumar, evitar bebidas alcoólicas e alimentos condimentados. Os pés. Pés?
Isso mesmo, eles só chamam atenção quando começam a doer. Mas não se esqueça que eles são os responsáveis por permitirem quase tudo na vida. Depois dos 50, as unhas ficam mais frágeis e têm que ser aparadas com atenção, em linha reta e sem aprofundar nos cantos para não encravarem. Sapatos de bico fino e salto alto não fazem bem, pois não acomodam o pé e os dedos ficam apertados. Quadris e joelhos são as partes mais vulneráveis do corpo, pois são submetidos a impactos maiores caso sejam negligenciados, principalmente no quesito nível de dor e também de recuperação. Pessoas que praticam esportes têm mais chances de sofrer lesões nos joelhos que podem exigir cirurgia. E a obesidade é outro fator de risco, pelo peso extra que representa. Ouvidos. A perda auditiva fica mais nítida com o aumento da idade, processo que pode começar na faixa dos 40 anos. No Brasil, 57% das pessoas acima dos 60 sofrem com isso. Já percebeu que quanto mais os anos passam, mais o barulho externo incomoda? Pois é, e a surdez é a principal causa modificável de declínio cognitivo na velhice. Só que, de acordo com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, as pessoas levam, em média, 7 anos para buscar a ajuda de um especialista. Então, não deixe de prestar atenção em partes do corpo só porque eles passam despercebidos. Procure especialistas. Uma palestra realizada em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, abordou quais são as principais ferramentas de saúde para a pessoa idosa. Pesquisadores e profissionais de saúde, a palestra Indicadores de Vulnerabilidade da Pessoa Idosa abordou as ferramentas VES-13 e IVCP-20, que são protocolos para a identificação do idoso vulnerável. Uma ferramenta chamada VES-13, ela teve origem na Califórnia, e a outra é o IVCF-20, né, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional. São 20 itens e esse instrumento foi desenvolvido pelo professor Edgar na Universidade Federal de Minas Gerais. Tecnicamente, ele estaria mais próximo à realidade, né, da cultura brasileira. Um dos principais apontamentos da palestra é auxiliar os profissionais de saúde a identificar e avaliar os idosos vulneráveis da comunidade e ajudá-los a ter uma qualidade de vida melhor. Nós vamos enfocar a questão de instrumentos para avaliação da vulnerabilidade da pessoa idosa, né? O VES-13 e o IVCF-20. E esse fomento que a gente quer fazer mesmo com os municípios, com os profissionais de saúde para esse relevante tema, né, das pessoas idosas. E a parceria com a universidade e com a Secretaria de Saúde é fundamental para ter dados relacionados à saúde. Faremos outras parcerias com outros setores importantes e aí a gente cumpre a transversalidade e as necessidades das pessoas idosas chegarão a todos e todos poderão desenvolver projetos. A palestra contou com o apoio das áreas técnicas da Equidade em Saúde, Saúde da Mulher, Saúde do Homem e Escola de Saúde Pública Dr. Jorge Davi Nasser. O Supremo Tribunal Federal anulou hoje o contrato que cedia o uso da ilha de Fernando de Noronha ao estado de Pernambuco em condições especiais. Os ministros aprovaram a decisão do relator Ricardo Lewandowski de forma unânime e invalidaram um contrato assinado em 2002 entre a União e o estado de Pernambuco. Esse foi o primeiro passo para a validação do acordo firmado entre o governo Lula e o governo de Pernambuco para a gestão compartilhada do arquipélago. Os 11 ministros votaram no sistema virtual da Corte em uma sessão que começou ontem e terminou hoje. Com a decisão, o novo contrato de gestão de unidades de conservação pode ser homologado. Segundo a União, o acordo prevê que as partes não poderão ampliar o perímetro urbano existente, evitar construções irregulares e demolir as que foram erguidas sem respeitar as normas ambientais. A segunda edição do Festival de Gastronomia e Cultura do Mercado Municipal de São Paulo já começou. Japão, Portugal e Espanha são apenas alguns dos países contemplados no evento ao longo do ano.
Se o Mercadão Municipal de São Paulo já atrai milhares de pessoas todos os dias pela variedade de frutas, especiarias e outras delícias, com o Festival de Gastronomia e Cultura, ele fica ainda mais irresistível. Até o final de 2023, especialidades de 20 países serão expostas aqui. A ideia foi trazer um pouco mais da cultura desses países para dentro do Mercadão, para todo mundo conhecer. Esse festival vai ser todos os anos, a gente está querendo colocar ele, inclusive, dentro do circuito cultural e turístico da cidade, e vamos repetir ele todos os anos. E esse intercâmbio pelo mundo, sem precisar sair de São Paulo, começa pelo Japão. Um roteiro cultural que vai muito além do paladar e já dá para perceber aqui pelo kimono, que está disponível para a locação dos visitantes. Uma viagem a ser explorada com os 5 sentidos. Apresentações musicais, de artes marciais, desfiles. Tudo isso passará pelo palco do evento japonês até o dia 19 de março, para depois dar espaço a outras nações que fazem parte do festival. As amigas Célia e Zuleide ficaram encantadas com tanta diversidade. Quando eu soube que tinha Festival do Japão, achei fantástico. E vim saber o que tinha aqui e me surpreendeu muito. O Mercadão tá lindo. E o interessante da diversidade é isso. Um rapaz aparentemente não descendente de asiáticos e todavia tocando um instrumento e músicas japonesas, né? De asiático, Matheus Bittencourt realmente não tem nada. Mas o brasileiro descendente de italianos e portugueses conta que é apaixonado pelo Japão. Conheceu a cultura por meio de vizinhos japoneses que teve na infância e de lá para cá resolveu aprender tudo sobre eles. Eu tenho um amor por essa cultura, né? Eu toco o instrumento da cultura japonesa e também leciono língua japonesa, né? Então, para mim, poder participar desse tipo de evento é estar em casa. Conhecer as tradições japonesas é mesmo fascinante. As histórias intrigam e as curiosidades chamam muito a atenção, como essa envolvendo os kimonos. É o tamanho da manga. As solteiras usam manga longas. Essa é uma manga curta, que normalmente é para o dia a dia ou para as mulheres casadas. É o meu caso. O seu caso. Da vestimenta, seguimos para o carro-chefe do festival, a culinária. E aqui tem de tudo: hot roll, temaki, tempurá, ceviche e os doces típicos do país. Esse é o dorayaki, ele tem uma massinha dentro que é de feijão, é doce. Esse aqui é o cremote, tem de morango, tem de matcha e tem de chocolate. E esse daqui é o ichigo, ele é uma massinha de feijão dentro e uma massa por fora e o morango. Além de tudo isso, no andar superior do Mercadão, ainda há uma experiência gastronômica diferenciada, com cardápio da renomada chefe Cristiane Sampei. São comidinhas mais tipo petiscos que a gente tem aqui, né? Nós temos muita coisa um pouco mais adocicada, né? Tem aquele quinto sabor que todo mundo fala, né? Então, assim, acho que é uma experiência, né, para poder curtir um pouco a comida japonesa aqui. Para quem gosta de conhecer diferentes culturas, o Festival Gastronômico do Mercadão de São Paulo está imperdível. A entrada é gratuita. Minasan, shite kudasai. Venham todos, venham aqui para o nosso evento, venham nos prestigiar. O monitoramento de onças na Amazônia ajuda a conhecer melhor o comportamento dos grandes felinos na região. O trabalho é feito pelo Instituto Mamiraua, na região do Médio Solimões, há mais de 10 anos. O primeiro capturado no trabalho deste ano é um macho, apelidado de Lula. Este pequeno buraco no meio da floresta amazônica está sendo aberto para a instalação de uma armadilha, mas é uma armadilha do bem. O objetivo é capturar onças que vivem na região do Médio Solimões para entender como elas se comportam e, desta forma, criar dados que ajudem na elaboração de estratégias de conservação da Amazônia.
Após a instalação das armadilhas, os pesquisadores retornam ao local pelo menos 6 vezes ao dia para verificar se algum felino ficou preso. As onças capturadas passam por avaliação de saúde e recebem um colar equipado com GPS. Desta forma, são acompanhadas e observadas em tempo real pelos pesquisadores do Instituto Mamirauá. Nós instalamos o rádio colar com GPS VHF, coletamos amostras biológicas, como sangue, fazemos a biometria e fotografamos para a identificação do indivíduo. Após o término de todo o procedimento, nós fazemos a reversão parcial da anestesia para que o animal se recupere mais rápido, seja mais seguro para ele. E a equipe acompanha até o animal se deslocar para a mata. Esse é o colar GPS que vai ser colocado no pescoço da onça pintada e que vai nos trazer as localizações do animal. É através dessas localizações que nós podemos estudar o movimento, o uso do hábitat desses animais. O colar ele tem 2 sistemas principais, o sistema GPS, que pega a localização hora a hora, e a gente consegue via satélite essa informação diretamente no computador, e o sistema de rádio VHF, que nos permite procurar a onça com uma antena na própria mata para entender padrões comportamentais mais complexos e mais específicos. Por exemplo, através dessa tecnologia, através desse tipo de estudo, foi que nós conseguimos descobrir, o trabalho do Emiliano Ramalho, que as onças na cheia não deixam a várzea do Mamirauá. Elas vivem em cima das árvores por até 3 a 4 meses, enquanto toda a floresta está alagada. Há mais de 10 anos, o Instituto Mamirauá monitora grandes felinos na Amazônia, especialmente na região do Médio Solimões, no estado do Amazonas. Ao longo deste período, 16 onças foram acompanhadas. E os dados coletados ao longo desta década ajudam a elaborar políticas de preservação da Amazônia. Com esse tipo de dado, a gente consegue calcular o tamanho da área de vida, que é muito importante na conservação desses grandes predadores. Nós conseguimos entender qual a dinâmica que ela está tendo de movimentação à medida que a água vai subindo aqui na mata de várzea, se ela tem alguma preferência de hábitat, se ela se aproxima ou se afasta de determinadas comunidades. Esse tipo de método permite que a gente enxergue essa ecologia desse animal, que de outra maneira é muito difícil de a gente ter acesso. O primeiro felino capturado em 2023 é essa onça pintada preta. Se trata de um macho de 61 quilos que tem cerca de 6 anos. A onça foi apelidada de Lula e, após passar por avaliações, retornou ao habitat natural. Ela recebeu um colar que, depois de 1 ano, se soltará automaticamente. A equipe segue em campo até o fim do mês e vai tentar capturar mais 5 onças. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá é uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Desde 1999, o Instituto desenvolve programas de pesquisa, manejo de recursos naturais e desenvolvimento social na Amazônia. Nesta sexta-feira é comemorado o Dia Mundial do Sono. E manter essas horas de descanso em dia é considerado um dos 3 pilares da saúde, além de trazer alguns benefícios. Menos estresse, mais imunidade, controle do apetite, melhora do humor, melhora da memória e rejuvenescimento da pele são algumas das vantagens de dormir de 7 a 8 horas por dia, todas as noites. Médicos e especialistas alertam que fugir desses valores é colocar a saúde em risco. Uma noite de sono mal dormida pode causar irritabilidade, dificuldade de concentração, além de cansaço durante o dia, podendo até acarretar problemas mais sérios, como na fertilidade. Pelo fato do sono ser fundamental para o bom funcionamento da hipófise, glândula presente no cérebro que é responsável pela produção de uma série de hormônios, inclusive daqueles responsáveis pela estimulação dos ovários e dos testículos. Logo, quando o período de repouso é curto ou de pouca qualidade, essa glândula não funciona da maneira como deveria. Uma noite de sono mal dormida também interfere no bom funcionamento dos rins e aumenta a predisposição a doenças cardiovasculares.
Isso porque não há liberação suficiente dos hormônios cortisol, adrenalina e noradrenalina, levando a complicações cardíacas. Mas para prevenir esses problemas, não basta apenas dormir bastante. É preciso que o sono seja de qualidade. Então, se mesmo após 7 ou 8 horas de sono os sintomas forem de cansaço e sonolência, pode ser que a qualidade do sono esteja ruim, sendo importante investir em alguns cuidados para melhorar esse quadro, como exercitar a higiene do sono, criando hábitos que avisarão o cérebro que está na hora de dormir, como, por exemplo, todo dia no mesmo horário, tomar banho, colocar um pijama, cuidar da pele e escovar os dentes, apagar a luz e deitar na cama. Enquanto isso, o seu cérebro gerará sinais para que o organismo passe a produzir hormônios reguladores do sono. É importante também evitar o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico 1 hora antes de dormir, seja o celular, o tablet ou até mesmo a televisão, pois a luz azul emitida por dispositivos pode desestabilizar a produção de melatonina, interferindo assim na qualidade do sono. Então, boa noite para toda a nossa audiência, né, Beatriz? Exatamente. Bons sonos. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Segunda e até segunda, quando começa o outono. É isso aí. Fiquem na paz. Tchau.